Saudações atuais! Chegamos com mais um episódio do Cidade Atual Podcast aqui no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveite para inscrever-se no botão vermelho logo aqui no canto inferior à sua direita e também ativar o sininho de notificações para você não perder as nossas próximas atualizações aqui do Cidade Atual Portal e Podcast. Hoje estou aqui mais uma vez ao lado dele, Diórgio Santos, nosso co-apresentador da vez. Boa noite, Diórgio. Boa noite, Vinícius. E hoje o Cidade Atual Podcast está trazendo aí duas pessoas de peso no mundo do fisiculturismo. A gente estava sendo cobrado, não era, Vinícius? Olha, o portal Cidade Atual está trazendo muito sobre a política, e hoje a gente trouxe um pouco esse mundo. A gente vai conhecer um pouco hoje o mundo do fisiculturismo. E para isso nós trouxemos dois atletas aqui que são da nossa região, que foram campeões, inclusive no último evento que teve o Masters Contest de Marabá. E quero desejar que sejam bem-vindos aqui o nosso atleta aqui, Dário Sena, e a Simone Cavalcante. São os nossos convidados de hoje. Sejam bem-vindos, Simone, Dário. Obrigado por terem aceitado o convite. E a gente vai ter aqui um bate-papo aí de meia hora, 45 minutos, para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês. Vou começar pelas mulheres. Boa noite, Simone. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Dário. Boa noite. Então, Simone, para nossa audiência conhecer aqui um pouco do perfil de vocês, a história, eu vou começar pela Simone. Conta um pouco para a gente da tua história, quem é a Simone Cavalcante, para que o nosso público conheça mais sobre você. Então, Simone é professora, né? Sou formada em Educação Física, sou personal, sou professora também à noite de um salão de academia e atleta de fisiculturismo. E mãe também. Bom, E você está há quantos anos já atuando no fisiculturismo, Simone? No fisiculturismo, tem 2 anos que eu não competia nessa última competição que eu tive agora. Competi a primeira vez em 2021, aí dei uma parada, né? Por conta de algumas coisas, e retomei agora. Aí tive essa oportunidade, né, desse campeonato que teve aqui em Marabá. E a minha preparadora falou assim: você hoje, na sua cidade, da tua categoria, você é a única atleta que está tendo no momento dessa categoria em Marabá. Você não pode ficar de fora. Aí eu falei, Carol, tem um tempo que eu tô fora, mas vamos fazer o trabalho. E ela falou, vamos que vai dar certo. e deu, né? E deu certo. E Tá aí aqui, 4 pés. com bastante troféus, né, aqui na Aham. nossa mesa do podcast. Hoje está bem repleta aqui com várias premiações. A gente vai falar já já sobre elas, mas eu quero antes que o Dário também se apresente. Dário, boa noite. Te agradecer novamente por ter aceitado o convite. Fala um pouco pra gente da tua história. Então, galera, primeiramente, boa noite. Sou o Dário Sena. Já tenho 10 anos nesse mundo do fisiculturismo, né? Que tempo. Então já é uma trajetória já boa, né? E eu escolhi o Música Conta de Marabá, que é um classificatório que é para mim ir para um evento maior. Então eu escolhi o Mister Olímpia, né? Para mim estar competindo, resolvi vir para Marabá e pegar essa vaga para o Mister Olímpia, que é em outubro, dia 20. E eu vim me preparando, já tinha uns 8 meses, tinha ficado um ano parado, mas já tenho uma história já do fisiculturismo, que em novembro faz 10 anos, eu tenho 39 títulos, é uma história bem bacana Eu já. ia falar, fui lá na casa de Dário lá, né? Na casa dele lá tem uma mesa lá que é só troféu, cheio lá já, né? Então o Dário já tem muita experiência já nessa área História do para contar. fisiculturismo. E o Dário na vida pessoal? Hoje eu atuo de personal, né? Tinha uma loja virtual, era física, hoje é virtual de suplementação, né? E sou estudante de nutrição também, que futuramente eu pretendo atuar na área. Então, daí são áreas correlacionadas, né? Porque uma coisa Do depende da outra. Você precisa. útil ao agradável. Exatamente. Você conseguiu unir o útil ao agradável e faz parte da tua trajetória já como profissional, né? Sim, Do sim, isso esporte, mesmo. do fisiculturismo, no caso, e também se aperfeiçoar na área da nutrição, que tem uma forte relação. E você já está em qual período, qual semestre do curso, Vou Dário? para o quarto período. São 8, né? São Então 8 tá períodos. 50% já estou na metade aí do curso. É verdade. Eu também atuo como coach, né? Já faço preparação, já tem Ah, é desde o mesmo? início de 2015, já faço preparação de atletas, já tenho uma trajetória bem bacana, com mais de 100 títulos, inclusive já tem Procard também, né? Pela IFBB. Então já Verdade. tenho
uma vivência bem bacana já nessa área do fisiculturismo, conhecimento. Inclusive, eu me preparei sozinho. Dessa vez não tinha coach, não fechei com Teve ninguém. auxílio de ninguém, né, Dário? Não, eu me preparando sozinho, coloquei um físico bacana, Interessante. né? Acho que a Simone também aí foi quase isso aqui em Marabá. Teve um acompanhamento de longe, né, Simone? Foi. Conta pra gente aí como é que foi a tua preparação para participar do Muscle Contest aqui em Marabá. A minha preparação, minha coach, ela mora em Paraupebas, né? Carol Wellness. Hoje ela se encontra fora do Brasil. Ela mora hoje no Paraguai. Só que eu acho assim, o fisiculturismo é como o Dário falou, ele se preparou sozinho. Se você faz o que é certo, dá certo. E aí, quando ela monta um protocolo para mim, eu tenho a consciência que eu tenho que segui-lo. Independentemente da sua rotina de trabalho, que a gente tem toda uma vida por trás, Com né? certeza. Como eu falei, eu tenho meus alunos de personal, eu tenho meu filho, mas eu sigo o que está feito no protocolo para seguir. Hoje de manhã, só pra te ter uma ideia, Vinícius, hoje pela manhã a Simone já tava fazendo o cardio dela às 5 da manhã. 5 da manhã. Eu acompanhei hoje. Hoje eu tive E a você, oportunidade de acompanhar cedo, né? você é aqui de Marabá mesmo, Sou Simone? de Marabá mesmo. Você, Dário, Residindo em Paraupebas. sou de está residindo em Paraupebas. Paraupebas. Você, inclusive, veio de Paraupebas a Marabá Isso, hoje, né? vim de Paraupebas. Ah, então, Verdade. Mas vamos percorreu lá. esses 170 quilômetros aí só para estar aqui no Só pra Cidade estar Atual aqui. Podcast, né? Verdade. Tá vendo aí Agradeço pela oportunidade, né? exatamente. E a gente agradece também você ter se deslocado de tão longe para Verdade. Agora vir vamos nos lá. prestigiar aqui. Vou começar com a Simone. Simone, como é que foi a tua experiência no Muscle Contest de Marabá? Um evento que ele é a nível nacional e pela primeira vez a gente teve a oportunidade de estar sediando um evento desse aqui em Marabá. Foi muito Exato. importante, né? Evento Qualifier. Exatamente. A turma acabou diminuindo, né? Eu sempre digo que acabou diminuindo, encurtando o caminho. Isso. Porque tu imagina, ainda teve várias pessoas que ainda disseram, será que esse evento vem para Marabá? Lá nas academias que a Duvidaram. gente frequenta, a gente ficou, né? A Simone lembra que a gente ficava se perguntando, e aí? Mas esse evento vai ter em Marabá? E aí, de fato, o evento teve, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, teve atletas lá de alto nível, né? Tanto é que tanto o Dário aqui, que eu já acompanho há bastante tempo, e a Simone surpreenderam, levaram praticamente todos os títulos lá. Então conta pra gente, Simone, como é que foi a tua experiência no Muscle Contest Marabá? Foi incrível, porque assim, como você falou, a gente ficava na dúvida desse evento, desse porte, vem para Marabá e veio, né? Veio, a gente preparou, teve a preparação, como o Dário fez a dele também, e a gente conseguiu mostrar um físico bem expressivo, tanto que a gente conseguiu, né? E por ser esse evento Qualify, eu não tinha essa expectativa. Então, assim, como eu já estava com 2 anos parada, e aí eu retomar e já entrar num nível de um campeonato desse e eu já ganhar, tipo assim, a qualificação para ir pro Olímpia. Então, tipo assim, foi uma coisa Sonho. que o que que aconteceu? Agora deu aquele chat, agora O up. o up. E ela Agora fluía, viu? Teve umas conversas lá na academia, vai ter que subir, tem que isso. subir, né? E Então, acabou dando tudo certo. e agora abriu um monte de portas, né? Já tem um monte de campeonato aí em visão, já quero correr atrás do meu cartão profissional e agora não é pra frente. Céu é o limite, né? Agora é isso aí. E aí, Dário? E pra ti, como é que foi lá participar de uma Muscle Contest de Marabá? Cara, assim, eu fiquei surpreendido, né? Achei incrível pela oportunidade de estar vindo para próximo da gente, dando oportunidade para muita gente conhecer o fisiculturismo. Tive familiares, tive amigos lá no evento, que assim, eu falei, eu vou me preparar e vou dar um show. E é tanto que Verdade. subi não só na minha categoria, mas em toda a trajetória que eu tive de main physique, bodybuilding, que hoje minha categoria é classic, né? Então eu falei, não, vou subir toda, eu falei, de presenciar como que foi minha vivência no fisiculturismo. Então, fiz minha preparação para encaixar meu físico em todas elas, né? E deu certo. Saí campeão em praticamente todas, né? Levou o overall. Tá Levei aqui, o viu, overall pessoal? da O overall. categoria, né? Verdade. Também. Então, o meu intuito foi esse, mostrar para as pessoas o que é o fisiculturismo e a diferença de cada categoria. E também, como coach, mostrar que eu entendo sobre todas elas, né? Me encaixar, finalizar e, tipo, cada uma tem uma coreografia diferente, então estou apto a todas, que eu já tive uma vivência nelas. Então foi mais ou menos isso, mostrar familiares, amigos. Só pra os espectadores que estão em casa aí, só pra eles saberem de fato, a gente tá falando aqui o que que é overall, né? Sim, E a turma vai falar o que que é overall, só para as pessoas saberem. O overall é uma disputa onde todos os campeões das categorias da noite, não é isso? Ou do dia do evento, cada campeão ali que ganhou, eles vão se enfrentar no final. Aí tu imagina, além de tu ser campeão, tu ainda vai disputar com os outros campeões
E aí esse campeão, É o campeão lá dos leva o overall, campeões. o campeão dos É o campeões. melhor da overall. noite. Resumindo, é isso, é o Inclusive, campeão nós, dos nós campeões. temos aqui as estatuetas, né, os troféus aí que simbolizam essas conquistas, tanto da Simone quanto do Dário. E aqui tem as dele e tem as dela também. E tem dois aqui que são o overall, né? Overall. Então, ambos já conseguiram se tornar campeões entre os que já eram campeões, né? Então, Verdade. conta pra gente, Simone, do Master Content, que são os troféus aqui que vocês trouxeram, entre tantos que vocês têm na casa de vocês trouxeram especificamente do Master Content, a sensação de receber esse reconhecimento, né? Pela atuação de vocês nessa competição. Então, quando o atleta ele faz uma preparação, lógico que a gente visa sempre o primeiro lugar, né? Da categoria que a gente quer, da escolha que a gente faz, de estar lá em cima de todo o protocolo. E eu tinha, sim, essa visão que eu conseguiria levar, né? Porque você sobe para ganhar. Só que eu não tinha essa expectativa do overall. Então, assim, a emoção do overall Superou as expectativas. superou a expectativa. E então eu pude ver que se eu continuar minha caminhada, eu posso ir muito mais longe, sabe? E aí chegou Se o pegar. Master Content aqui em Marabá, Simone. Você tinha já um desejo de ir a uma outra competição, mas você escolheu o Master Content. Então você acabou escolhendo o caminho certo e está aqui o resultado disso, né? Como que você se sente por, além de ter essas grandes conquistas, ter feito a escolha pelo Master Content? Eu me sinto muito feliz. Tanto que quando, assim, o atleta ele tem toda uma preparação. Então, em casa eu tenho uma bicicleta que eu faço meus carros, tanto faço livre, como tu me viu hoje lá fazendo, como também faço em casa, porque às vezes você tem que fazer 2, 3 carros, então é muito tempo para estar saindo para academia. Então, a gente acha que o Dado também deve ter em academia. Já tem academia em Tem casa. academia em casa. Eu não tenho academia, mas eu tenho a minha bike. Tem a bike. E os troféus ficam sempre bem próximos de onde eu faço esse cardio. E às vezes eu levanto aquele horário quando eu não vou fazer livre, caminhada, o cardio, eu faço em casa. E eu olho para esse troféu lá e eu olho pro overall. Não é? E eu falo, ele tinha que estar aqui, sabe? Não tem como explicar a emoção. A emoção é Verdade. muito grande. Agradeço demais, assim. É a disciplina, é o trabalho, né? Porque não é fácil, como o Dário falou. Se você for ver bem de perto mesmo a rotina do fisiculturista, não é fácil. Você tem que querer e querer muito. Dário, você tem 10 anos já nessa trajetória, é isso mesmo que a Simone está falando aí? Tem 10 que ter uma anos. dedicação exclusiva para essa preparação, para cada torneio que se aproxima, você tem que iniciar uma preparação, como que funciona? Então, eu vou resumir minha história, né? Que fica mais fácil. Quando eu entrei nesse mundo, sem muita experiência, geralmente não tinha atleta em Paraupebas. Então, eu tive que ir muito em pesquisar, né? Descobrir como que funcionava. Só que cada vez vai ficando mais fácil. Mais fácil, assim, entre aspas, porque mais fácil para você conhecer. Mas o nível vai aumentando ao longo do tempo, né? Então, cada categoria, cada vez que você participar, cada evento que você se desafiar aí do nível mais alto, você tem que se dedicar mais. É isso. Você tem que acordar já 100% focado naquilo ali. Seguir, tanto que, tipo, sai de um campeonato visando o outro, você não pode, tipo, abrir mão, tipo, tem renúncias, né? Deixar o finalzinho de semana de lado, passar com a família. Certo que tem um período que você pode aproveitar, né? Que é o período que a gente chama de off. Off você desliga dos campeonatos, você é uma fase que come mais, pode abrir uma exceção ou outra. Nesse período de pré-contest, você já, tipo, às vezes um final de semana você tira, consegue com a família, mas semana é 100%, sem errar. Tipo, todos os dias. Quem erra mais é o cara Quem que... erra mais É, perde, quem é, erra menos é. ganha, né? Tem um ditado que eu quem erra falo, né? menos. Os últimos serão os primeiros, e os últimos que ficam no palco é o campeão. Então, tipo, não quero competir para perder, eu quero competir para ganhar. Eu não vou pisar o segundo lugar, terceiro lugar. Então, eu vou me dedicar 100%. Se eu errar, é comigo E mesmo. o fisiculturismo tem isso aí que o Dário falou. Tu, teoricamente, está competindo ali contra vários oponentes, mas ali a briga é contra tu mesmo. Todos os Porque tu dias. sabe que tu tem que fazer aquilo É. todos os dias. Se tu não se superar todos os dias, não adianta. Se aquele teu treino foi pesado, o outro vai ter que ser mais pesado, só para te entender, né? É. Se um treino é pesado, isso aqui eu me matei hoje, treinei perna, fiz agachamento tal.
O problema é que o outro vai ter que ser mais pesado do que o anterior. Eu escutando essa conversa toda, eu não consigo nem ir um dia na academia, né? Aqui, ó, tô bem, né? Tô em forma aqui, não sei se dá pra mostrar aqui, mas... Olha aí o tênis que você Não é? Quem sabe daqui a uns 10 anos treinando também, eu chego ao nível de vocês aqui, ó, Esse esporte que a gente vive, igual o nesse fisiculturismo, troféu aqui. ele é um esporte, assim, de obstáculos, de desafios, né? Inclusive, na primeira vez que eu competi, na quarta semana de preparação, eu quebrei minha mão. 45 dias de cama, 45 dias finalizando uma preparação, eu peguei segunda colocação. Então, peguei, assim, um segundo, já fui melhor, já ganhei. E assim vem uma trajetória, né? Tipo, já quebrei o pé também, próximo do campeonato, e consegui pegar a primeira colocação, porque eu não desistia, tipo, sempre acreditava. Eu me desafiava cada dia, né? E se tu for ver o Dário, se tu for analisar, desde o primeiro momento que ele entrou na academia, tu vê o Dário desse tamanho agora, mas ele era magro, viu? Você Tô falando pra ele. conheceu ele magro? Era magro, o Dário era magro. 54 Ah, quilos, eu Era conheci. Menos magro. do que eu tenho hoje, eu tenho Meu, 60, né? 60. minha história do fisiculturismo, as categorias foi 72 quilos, as primeiras subidas, né? Ah. 75 quilos. Hoje eu participo da 90, poderia ter ido mais, mas eu me limitei um Aham. pouco, né? Tipo, para não subir numa categoria tão pesada, Tão porque ainda pesado. preciso construir mais um físico mais completo Teria para que ter uma poder preparação maior. subir de categoria, né? Que o físico ele é assim, o fisiculturismo ele visa um padrão. Você tem que estar completo naquilo ali para levar. Então, se Exatamente. você cresce mais, às vezes um físico fica incompleto. Então, você trabalhando nele num peso ideal para você, você consegue construir mais músculo naquele peso por mais tempo e depois subir de E a categoria. E finalização não assim, pode errar, né? pode Isso. errar. Muita, Finalização se errar, Às vezes você muita passa 6 gente. meses em preparação e, tipo, no último dia você dia tu vai erra. arriscar. É. Então, E é válido. assim, o treino, a academia, essa rotina, ela não é fácil, como a Simone já destacou aqui. Tanto é que as pessoas que vão para a academia É. postam todo dia É. no Instagram, nas redes sociais, tá pago hoje, É. mais um dia concluído e tal, porque são etapas que vão sendo construídas ao longo do tempo. Você como coach, Dário, como que funciona o teu trabalho para incentivar e para colocar essa pessoa que está querendo seguir nessa rotina a fazê-la ter essa disciplina, né, de todos os dias manter esse foco. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é o psicológico da pessoa. Porque, tipo assim, muita gente quer, mas não quer fazer o que precisa fazer. E, tipo, se abdicar de renunciar às coisas, comida principalmente, que é prazer, É, traz prazer em comer, é a parte mais difícil. nossa, é verdade. Treinar é fácil, agora seguir uma rotina, comer todo dia a mesma coisa, então é muito difícil. Chega um momento que o aluno, ele entra em abstinência, né, quer mudar a compulsão alimentar, ele quer sair. Então, você trabalhando no psicológico dele, fica mais fácil. Quando você conscientiza ele que ele precisa fazer aquilo ali para ser o campeão, vai sendo mais fácil. Então, uma preparação a curto prazo eu não indico. Eu indico uma preparação a longo prazo, porque você vai conhecendo o físico do atleta, né? Vai se dando a refeição livre, vai dando os feedback finais de semana, fazendo refeed com ele, para quando finalizar você saber o que usar com ele, né? Então, primeiramente, você trabalha a mente dele, igual eu tive uma aluna agora, que ela ia subir, né? Inclusive na categoria que a Simone sobe, só que 15 dias ela adoeceu e não pôde vir. Mas assim, ela sempre dava. Abstinência a- tinha que tirar os cartões de crédito dela, os cartões dela, deixar ela trancada em casa às vezes, que ela pedia, Nossa. para poder não pedir comida, entendeu? Quando ficava sozinha. Entendeu? Guardar comida. Então, foi É. preciso tomar uma medida mais Mas radical, né, para ser mais assertiva ela também no pedia caso para tirar dela. os cartões de dentro de casa para não estar pedindo Nossa. iFood, Ela, né? o bom é que ela mesmo já tinha essa É. autoconsciência Porque de assim, reconhecer, né, a fraqueza. chega um ponto que o atleta tá com o BF tão baixo que tu quer comer, tipo, o corpo pede, fica O corpo pedindo. pede. Então você fica ali o tempo todo pensando em comida, o tempo todo Imagina pensando em quando tu corta comida. o carboidrato, né, Dário? O Ah, negócio, o não, bicho pega. pega fraqueza. Aí. E tem que Nossa, treinar com a tem fraqueza. que treinar. Tem que treinar, o negócio não é Você fácil. passa mal, tipo assim, tontura, né? Dor de cabeça, às vezes quer desmaiar, mas a pessoa consegue superar. É por isso que eu falo, é um esporte de superação, né? A Simone no palco, ela teve relato que a Simone, inclusive, no dia do palco, tava tendo câmera, né, Eu Simone? senti câimbra. Deu Por causa câmera. que no dia da. Sabe que a minha. Acho que depois da primeira apresentação teve aquele intervalo, naquele intervalo, né?
O E grupo já aí tava a sem gente água. usou algumas estratégias lá Uhum. e deu tudo Foi bem. certo, mas é aquilo que ele falou, às vezes na finalização, se você errar uma coisa, tu já, E aí entendeu? a pessoa fica às vezes com medo, É, até de tomar água no dia. Em pleno campeonato, Simone, você estava lá na realização de toda uhum, uma trajetória, de uma uhum. preparação, e aí você teve essa cãibra. Qual foi o primeiro pensamento que veio à cabeça da Simone? Eu lembrei de tudo que eu passei para estar ali, né? E aí eu falei, não, ficar calma, né? A gente tem lá o backstage, né? Que é onde a gente descansa. Vou descansar um pouco. E aí tinha uma pessoa lá me ajudando também, me ajudou. E aí deu tudo certo. Foi passando, foi melhorando e deu certo. Deu certo. É igual eu falo assim, ó. Em relação àquela pergunta que você falou, o que que a gente falaria para os nossos alunos? Em questão dos meus alunos, geralmente eu não trabalho com atleta igual o Dário trabalha, eu só trabalho com pessoas que não são atletas, né? Até hoje, normais, pessoal da academia. E às vezes eu vou falar, a primeira importância que eu falo para ela é da musculação, mas eu também falo da dieta, da alimentação. Aí às vezes elas viram para mim, ah, mas tu é atleta. Aí eu falo, não. Ser atleta ou não, isso é um objetivo de vida. É uma coisa que a gente escolhe pra gente. Tanto que a pessoa fala assim, ah, pra que passar fome? Ah, pra que isso? Só quem é atleta sabe explicar. Eu acho que se o Dário falar aqui, ele não vai saber explicar. E se eu falar não, porque isso é algo tão pessoal, cada preparação que a gente faz e a gente passa por ela, a gente se transforma. A gente fica mais forte. Só pra te ter uma noção, É. Vinícius, aqui eu já cheguei na casa do Dário lá em Paropebas. A gente tava conversando, o Dário falou bem assim: espera só 5 minutinhos aí. Lembra? A gente foi lá, tava até com o Ivo lá. Falou: espera que eu tenho que comer agora. Então é uma coisa assim tão, sabe, bem- tem que ser Bem correto. rígido em cima. E aí, se tu não tiver um preparo psicológico, tu imagina tu comer arroz, feijão, carne e salada. De 3 em 3 horas, literalmente, né, Dário? Arroz, feijão, É, carne, salada. não, Essa, Eu ando com as marmitas, eu vou pro cinema, eu não muda. Em qualquer lugar que tu levo tiver, sempre tem que pra abrir e casa. comer. Deu horário, Daí. tem que comer. cada 3 horas, é É. mesmo? É uma base, né? Que tu tem uma programação, então, pra se Então são 4 encaixar, vezes fica por mais ou dia. menos nessa medida, mas pode adiantar, pode atrasar um 5, 6 pouquinho. refeições, Sim. depende Mas do o horário que você importante é iniciar a bater a primeira. meta de À noite, nas últimas refeições, o cara já não tá aguentando mais. É um negócio complicado, ter né? as fases, né? Tipo, a fase de ganho, você come, às É. vezes já tem encheu que e tá comer. sem fome, tem que comer. Mas na fase que já tá em preparação, você passa muita fome e não pode Não pode comer, porque já comer. tá em déficit calórico. E Hum, cada dia que passa, você aperta mais. Aí joga uma salada, joga água para enganar a fome. E ainda tem um Entendeu? detalhe, né, Dário? Só pra gente falar pros espectadores aqui, as pessoas acham que a dieta, né, é restrição de alimentos. é. Na realidade, às vezes na dieta tu até acaba comendo mais, A gente dependendo, come né? a quantidade maior, né? Maior. Porém as calorias são bem menos, É. né? Porque às vezes tu come um Dieta é mais um salgadinho, tá com a planejamento calorias É, o mais. planejamento. É mais um É planejamento um alimentar que planejamento. necessariamente uma Sim. restrição alimentar. Sobre o que a Simone falou das câimbras ali, foi o processo de desidratação que ela Desidratação. passou. Isso. Não tinha mais de onde puxar água o Na organismo, né? verdade, é porque assim, ela consome uma quantidade muito alta de água, então Uhum. acaba tirando muito dos sais minerais que ela tem no corpo. Aí tem potássio, tem sódio, tem um estímulo que faz, aumenta o Diurético, né? sódio. Puxa, Às direto. vezes usa um diurético, aí tipo não tem É. potássio mais ali, né? Tá baixo, aí acaba dando a cãibra. Controlar, às vezes joga um pouco de Bora sal, falar, bora É, falar. tá diretamente eletrolítico. ligado à saúde São as também, né? estratégias. Qualidade de É vida. estratégia. São as estratégias de finalização do campeonato, já são os detalhes em final. A Isso estratégia leva o É. corpo, leva o físico É. até o extremo, não tem É. jeito. E a cada Corpo sobe. preparação você vai aprendendo aprender um também, entendeu? Porque a cada preparação você absorve algo, você tem mais conhecimento, você conhece melhor o seu corpo, né? Vai mudando. Preparação hoje tem preparação do Dário. Eu sei que 10 anos atrás a preparação era mais difícil. É. Hoje, com a experiência que o Dário tem, já a preparação já fica um negócio mais. É. Já Sabe o caminho das reverter, sabe pedras. reverter o que acontece na preparação, às vezes tá sentindo alguma coisa, já sabe o que tomar, entendeu? Tá fraco, já sabe usar algo que pode reverter aquilo ali no momento. Entendeu? Sempre a gente tem um conhecimento a mais que já tem uma história muito grande, né? Agora, isso, agora bora falar sobre polêmica agora. Né? As pessoas Melhor. que veem os atletas acabam achando que todo atleta, o fulano só tem aquele físico porque toma anabolizante. Fulano só tem aquele físico porque toma Muita anabolizante. essa lenda aí. Né? Tem a lenda. Na toma visão de bomba. vocês, A bomba, né? a famosa bomba. Na visão de vocês que são atletas, vou perguntar primeiro para Simone e depois para o Dário. Né? O que você tem a dizer, Simone, sobre essas pessoas que acham
que a pessoa só constrói um físico mediante a tomar anabolizante. O que que você tem a falar sobre isso? Eu acho que falaria assim, eu te convido a viver um dia do fisiculturismo, para te conhecer de perto. Porque assim, tem essa fase? Tem. Nós sabemos que tem, mas isso tem todo um protocolo, né? De uma pessoa que cuida dessa parte. E tem toda uma parte por fora. Tem a suplementação, tem os seus cardios, tem a sua suplementação, tem a alimentação. Então, a gente não vive à base disso. Isso ajuda até um certo ponto? Sim, a gente sabe que sim, que tem que haver, mas isso tem um controle. Isso não é feito de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Tem um tempo para isso. E a gente não vive à base disso. A gente vai treinar todos os dias, a gente acorda 4 da manhã para fazer o cardio, porque a gente ama o esporte. A gente gosta do fisiculturismo, né? A gente vive isso. Igual eu falei, isso é muito pessoal, né? É uma escolha de vida. Você escolheu isso e você tem que dar o seu melhor. E a gente se dá o melhor em todas as partes, né? Em relação, como eu falei, o treino, a dieta, tudo é uma rotina, é um protocolo a seguir. Se hoje tá ruim, segue. Se amanhã não tá, segue também. Não tem como, Uma né? vez eu até comentei com uma pessoa, não lembro quem foi, na academia. O cara viu uma pessoa passando e falou assim: esse cara aí tá forte. Não, isso é só bomba. Aí eu cheguei, eu chamei e falei assim pra pessoa: então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então tu toma bomba toda semana, durante aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí vamos ver se tu vai ficar do tamanho do cara. Vai lá, vai Eu lá. até falei isso, vai lá pra ver se dá certo. É, Porque na realidade, o Dário pode até explicar agora, as pessoas acham que todo o físico da pessoa tá ligado ao anabolizante, e às vezes não é. O anabolizante tem as suas etapas, se o cara tem que colocar algumas coisas, não tem jeito, né, Dário? Mas não é o principal. Se o não. cara não tiver um treino pesado, Então, primeiramente assim, hoje em dia, para resumir, tem atletas naturais, sim. tem um físico Sim, absurdo. verdade. Uhum. Tem atletas veganos que têm um físico absurdo. Verdade. Então, assim, não tá ligado a hormônios em si, tá ligado à disciplina da pessoa. A trajetória que a pessoa faz. Quanto mais ela se dedicar, mais resposta no físico ela vai ter. Então, a gente tem uma rotina de acordar, se alimentar ali 6, 7, 8 vezes por Dormir dia. cedo. Tem a questão do sono, tem a questão de tomar todos os minerais, vitaminas, toda a medicação que precisa para um alto Todos os rendimento, suplementos, porque né? Não nosso pode esporte é de faltar, né? alto rendimento. Suplementação, alimentação adequada, um planejamento que a gente tem. E a rotina de treino, 4 a 6 vezes por semana, né? Com descanso, né? Dependendo da necessidade do atleta. Então, o hormônio, ele entra como um potencializador de tudo aquilo. Ele só vai fazer com que você é, é, possa se dedicar mais, recuperar mais. Não que ele vai fazer você virar uma máquina, não. Se você é a máquina, ele vai fazer você trabalhar Vai mais, entendeu? potencializar. Entendeu? Mas assim, as pessoas hoje elas falam do hormônio sem saber do uso, como que funciona. E é igual eu te falo, usa. Usa e você diz, pode usar 3 meses e não Usa aí, faça bora ver. dieta, É, não É. treina para ver, né? Porque todo o esporte de alto rendimento é incluso o uso de hormônio. sim. É incluso, porém, tipo, vai saber para qual finalidade, né? Para qual finalidade. Hoje tem finalidades estéticas com uso de hormônio. Por que que o preconceito vem em cima do fisiculturismo? Verdade. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ter uma questão de lógica, de raciocínio, né? Por que que está incluindo? Pela necessidade. Mas o preconceito e a arrogância vem falando mais alto, né? É verdade. Simone, vamos lá. Quais são os próximos passos aí? Se tem alguma competição em mente? Explica pra nós aí. Já tá de viagem. Tô sabendo que já tá de viagem marcada já aí E é? pra São Paulo, pra Campinas. Da saída indo atrás do cartão profissional. Explica pra gente aí, Simone, como é que vai ser aí os próximos passos? Então, tem toda uma estratégia, né? Porque assim, teve esse campeonato, como eu falei, abriu muitas portas. Só que eu tenho a consciência que agora eu tenho que fazer 2, 3 vezes melhor. Porque eu tô visando campeonatos maiores. Lá vai ter, lógico, que atletas muito mais com físico, né? Então, assim, é uma preparação agora de mais longo prazo, né? Só que visando campeonatos melhores. Aí tem uma visão agora para Goiânia, né? E esse Novembro, né? Em campeonato, Goiânia vai ser novembro, né? Goiânia é novembro, 30 de novembro. E tem Campinas, que é para buscar esse cartão profissional. Vai ser 7, 8 e 9 de dezembro.
Então, assim, tô visando esses 2 campeonatos, mas sabendo que passei por esse, igual o Dário falou, não tem, você tem que fazer melhor agora, porque não para, entendeu? A gente sempre, a cada final de campeonato, a gente pega o feedback dos árbitros, né? Como eu peguei o meu feedback desse campeonato que teve aqui em Marabá. E então eu e a minha coach, a gente já sabemos os pontos que a gente tem que trabalhar. E aí a gente vai trabalhar em cima desses pontos para ajustar para esses próximos campeonatos. Isso aí, no dia lá até que não Hum. massou contas de o Vinícius. Não foi, né, Vinícius? O Vinícius estava. Eu tava lá. Rapaz, o Vinícius estava no jantar. A pizza. Teve um jantar pizza, né, pessoal? Porque depois a turma tava Terminou em merecendo, né? pizza. Então a gente foi pra pizzaria só para os telespectadores entenderem. A gente foi pra pizzaria. Tava assim, onde o Dário já teve que voltar pra Paraupebas, não deu pra participar. A gente tava com a Leivina, com Batata, com todos os árbitros lá no Massou Contas, Exatamente. onde a Simone recebeu um feedback aí, né? Pegou esse feedback pra dar uma melhorada no físico aí. Mas vamos lá, Dário. Conte pra todos nós aqui, quais são agora as próximas etapas. Então, eu vim com o objetivo de ir pro Mister Olímpia, né? Em Arnold no ano que vem. Então, meus 2 campeonatos eu quero sair de lá campeão. Eu já subi naquele palco ali, pegar minha vaga e descer e já continuar minha preparação. E eu vinha me preparando sozinho, né? Como eu falei, treinando. Só que, tipo, é uma coisa que te limita. Então, dessa vez eu já fechei com alguém para me treinar, para me ajudar nos treinos. Já fechei com um coach também, Adriel Caruso, né? Um coach aí que tá criando uma história aqui dentro do Brasil. Ele é brasileiro, morou fora e voltou pro Brasil. Ele tá com uns atletas muito bons. Eu fechei com ele para mim potencializar mais ainda o que eu posso fazer no meu físico, né? Eu vim me dedicando, bem focado já no Mister Olímpia. Descendo no Mister Olímpia, eu quero ir pro Arnold. É um dos campeonatos que eu vi sair de lá campeão. O Mister Olímpia vai ser onde esse ano? E vai ser em São Paulo, no Sport Center, lá dia 18 a 20 de outubro. 18, então já tá, não Já. tá muito distante. É uma Exatamente. data muito até próxima, se a Isso. gente for considerar o calendário de preparação, não é, Dário? Como que tá a preparação para esse A minha tá 100%, campeonato? 100%, Mantém a sem errar. O disciplina. Dário vive 100%. Inclusive, Não sai pra festa, não. por isso que a gente até agradece novamente a participação, a tua participação aqui da área da Simone, porque a gente sabe que a rotina do fisiculturista não tem muitas margens para esses, não tem muito tempo, não tem agenda aberta para Sim. fisiculturista, né? O tempo todo mantendo a Na disciplina. verdade, assim, sempre o fisiculturista, muito com a eu, tipo assim, muita gente fala, sobre refeição livre. Minha refeição livre eu deixo pra curtir questão de lazer. Eu tenho minha namorada. E, assim, eu deixo mais pra comemorar aquele final de semana quando Domingo, eu né, saio Dário? com ela. Geralmente um Tipo, domingo. um sábado, um domingo, que aí eu saio pra lazer com ela e faço minha refeição livre. Próximo do campeonato, eu Já corta a já refeição corta, livre. tipo, se é uma vez na semana, já passa a ser 15 dias. Agora, quando eu faço 15 dias, né? Agora, quando eu tô com coach, é os comandos dele, né? Então, se eu falar que Então, não tem, não tem. o tempo assim para dedicar à família ou relacionamento fica pro fim de semana mesmo, durante a semana não consegue. Eu consigo já associar tudo na minha vida, a partir do trabalho, minha vida pessoal, minha vida de relacionamento, né? E tudo eu consigo tirar um tempo para dar atenção. E tanto no caso do relacionamento do Dário quanto da Simone aqui, até o parceiro ou a parceira, ele tem que compreender muito, Sim. tem que ser muito compreensivo, Sim. né? Geralmente é aquela pessoa que ele não é do meio, mas ele é próximo ao meio. Ele tem Porque que o cara acompanhar. tem que entender, Mas para ele poder não entender. partícipe, né? Um ouvinte. Porque se não entender, rapaz, é complicado, né? Aí não tem como estar junto. Simone, no teu caso aí, como que funciona essa rotina para você conseguir conciliar, assim como o Dário faz, a rotina da vida pessoal com profissional? Tem que trazer para perto, né? Para poder ter essa junção, porque é muito corrido, como você acabou de falar. Então, tem que estar junto nos treinos, tem que. Não vai compartilhar da marmita, porque nem sempre querem, né? Mas entendem, né? Tem que entender. Mas essa daí é a dieta todo dia. É arroz, feijão, carne e salada. É isso aí que eu como. Frango e vai. Comia todo dia. Todo dia, Comia, bicho.
É uma Mas tem que rotina. botar o Vinícius pra treinar um dia. É verdade. E Tem com que fazer um filho, treino. e Eu com fui uma vez pra academia e fiquei todo ficou doido. mas Em relação ao meu filho, é a mesma coisa. Eu sempre tento estar junto. Se às vezes eu vou dar uma aula na academia, eu levo ele, eu incentivo, ele sempre me vê na dieta, nos cardio. Tanto quando ganhou os troféus, ele falou assim: mamãe, eu achei tão bonitinho ele falando assim: mamãe, você trouxe as 3 filhas e ainda trouxe a mãe. É que meu filho ele tem 9 anos, né? E aí eu achei assim essa observação dele. Ele falou assim: você trouxe as filhas e ainda trouxe a mãe. Aí eu achei assim, sabe? E assim, a admiração que ele tem. E aí eu tava ouvindo um pouquinho do áudio, quando eu tava lá em cima do palco, e aí estavam entregando o troféu. E aí deu pra, depois eu olhando com calma, aí eu escutava ele, outro! Mamãe ganhou outro! De novo! Sabe? Aquilo é muito gratificante. É, ele me assistiu lá, foi bem legal isso. Que legal, muito legal. Mas o evento foi show. Vamos Foi. falar dos troféus? O que Vamos falar cada dos um deles troféus. representa, Simone? Primeiro falando dos teus aqui, né? É, Você tem 3 aqui, é. Qual foi as estatuetas. categorias aí que participou, né? Top 1, top 1. Assim, elas são todas iguais, né? O que É, diferencia as estatuetas? Só as categorias, né? As categorias. No caso, eu disputei em 3, né? E foi a Master, a Open e a Novice. E aí, essa é aquela que a gente comentou, né? Que é o campeão dos campeões, que é o overall. Então, aqui foram as 3 categorias que eu subi, representei E ganhou as e 3. ganhei as 3. Quais foram elas, as 3? A Master, né? A Open e a Novice. São as 3 categorias Subiu da nas Wellness. 3. Não subi na estreante porque já tinha competido em tinha Belém, competido. já tinha subido pela NPC, não pela Master, considerando naquele outro campeonato, Duelo do Titãs, né? Eu competi lá também em 2021. O que cada categoria representa? O que você precisa fazer em cada uma delas? É um peso? É uma habilidade? A Wellness, a categoria dela é principalmente a chamada gota, né? Que é o que é os pontos que tem que ser também trabalhados mais ainda. E aqui você encaixa, no caso, a Master, né, acima dos 35. Ela Tem que já- falar a minha idade aqui. Ah, Né? aqui revelou, revelou. Revelei. E aí, assim, sempre o atleta, ele sempre sobe nas categorias que ele se encaixa. O físico, né, ele tá ali pronto, né? Você tá pronto no físico. Então, você vai e compete em todas as categorias que você se encaixa. Porque você tem uma chance também maior, né? De ali buscar o teu troféu, buscar o teu reconhecimento. Porque a questão do título pro árbitro, às vezes, é uma questão de detalhe. Porque tudo conta. Sempre é detalhe, né? Sempre é detalhe. Eu falei da questão da gota, mas tem a questão do desfile, né? Que isso leva muito em consideração. Tem muitos detalhes que eles levam muito em consideração, que você tá ali, Pose, desfile no palco. pose, tudo. desfile, carisma, é muita coisa. Então, às vezes você não leva em uma categoria, mas às vezes por um detalhe você já consegue levar em uma outra. E você não sabe qual é a visão dos árbitros que tá ali te julgando. Então a gente sempre, qual é essa que eu me encaixo? É essa, então eu vou lá, já tô pronto, eu vou em todas. Tem atleta que é menor, É. só que ele posa melhor, ele acaba É, ganhando. é. Já viu isso? E a outra, e a Open, você? Outro detalhe, só um minuto que eu esqueci de falar aqui, essa questão que tu falou de ir em todas. Às vezes você entra ali, você faz sua apresentação. E às vezes na segunda apresentação você se apresenta melhor. Melhor, Você consegue mostrar mais teu físico. verdade. Aí aquele detalhe que o árbitro não viu na primeira, ele já vai, Vê na segunda. já vê na segunda. Entendeu? Verdade, A amigo. oportunidade Interessante. é. E aí o overall wellness, né? Nesse O caso overall aí, como é que funciona o critério para escolher quem vai vencer? O overall é o campeão dos O campeões, campeão né? dos campeões. Os campeões em É, si se enfrentam. Deixa eu ver aqui. Ela vai ali, os árbitros vai Pega todo mundo. pega as primeiras, as que foram primeiro em todas as categorias, e vai fazer o confronto, né? Vai ter o confronto. Porque cada um teve o seu ponto para ganhar. Só que aí ela vai confrontar as melhores da noite para saber quais os pontos melhores entre elas. E aí ela leva o overall. Que legal. E é só uma que leva. Só uma que Só leva. uma. Tem outra chance. Isso aqui. E o Dário agora, vamos falar dos troféus agora do Dário. Isso. Qual Então, foi as categorias aí, Dário? Eu trouxe da minha categoria, né? Da Classic, que eu também competi na Main Physique e na Bodybuilder. Eu vou falar um pouco da Classic Physique. Ele é um físico mais estético, né? Eu competi na Master, mais 35, que é 35 a mais, né? Por a minha idade.
E na UP e essa da maior do overall. Então, a Classic Physique, ela é um físico mais estético, é um físico mais harmônico, não tão Isso. agressivo, não tão grande. Então, o físico tem que estar tudo encaixado, cintura fina, costa larga, as pernas tem que estar bem detalhadas, Tá né? bem. Então tem que estar com um conjunto geral bem harmonioso, assim, chamativo, né? Seco, grande ao mesmo tempo. E eu me encaixo muito bem nessa categoria. Porém, igual eu falei, eu já competi na Main Physique. Já competi na bodybuilding. Então, eu tenho um físico encaixado para a Main Physique também, por causa da linha de cintura. Minha linha de Além de cintura é cintura. fina, né? E meu corpo ele tem formato de Y. Então, competi na Main Physique também e Bacana. consegui ganhar. E a bodybuilding já é um físico maior, Maior. mais agressivo. Então, o que que aconteceu? Nesse dia do evento, eu subi na bodybuilding, que é um físico maior. Então, eu comi mais para encher bem, para me aquecer e subir com o físico com uma proporção maior. Como a Classic Physique era a segunda, deu certo, que aí eu fui esvaziando um pouco, Uhum. para ir encaixando. E a minha Physique é menor ainda, que foi onde eu também me tornei campeão. E eu trouxe só da minha categoria principal, né, que eu só vou nela no Mister Olímpia, Isso. mas para entender um pouco de cada categoria. E E aí, o Arnold sempre dizia, o Arnold Schwarzenegger sempre dizia, né, que a turma geralmente premia o bodybuilder, o prêmio é maior, né? Só Sim. que o Arnold sempre dizia que a categoria, para ele, que teria que ser mais bem remunerada, seria a classe. Porque o físico tem que estar totalmente encaixado e simétrico, né? É um. O fisiculturismo ele teve várias etapas. Antigamente, na época de 80, eram os físicos mais estéticos. Os físicos mais bonitos foi naquele período. Só que surgiu os caras muito agressivos, muito grandes, né? Então, assim, aquele lá ganhou o padrão, porque era difícil conquistar aquele físico Era maior. difícil. Então, os caras chegaram e conseguiram conquistar aquilo ali. E ficou visado por muito tempo. Só que começou a surgir os problemas. Dilatação da barriga, porque os caras comiam Demais. Comia mais. mais. Tinha que comer mais para crescer mais. Então, dava no campeonato, o cara subia com a barriga dilatada, perdia um pouco da Da estética. estética. Então, aquilo ali começou a prejudicar. Aí os caras começaram a ver um físico mais estético novamente, Foi. visando o começo de tudo, né? Começaram a dar prioridade aos físicos mais estéticos. Então, os caras começaram a reduzir a linha de cintura novamente. Teve que se encaixar no padrão. Então, a categoria estética, por mais que o cara tá grande, se tu tá com físico grande e estético, é o cara que vai ganhar, Não não é vai o ganhar. físico maior hoje. Entendeu? Tem que ter Verdade. o cara físico que tá mais bonito, mais harmonioso. O físico mais chamativo, Então, né? tu é falando nisso, teve a última disputa do Rafael Brandão. Até a gente estava falando de dieta agora há pouco, né? Sobre questão de refeição livre. Rafael Brandão passou nessa última competição um ano sem fazer nenhuma refeição livre. E olha só o resultado que deu no físico dele, né? Sim, Teve um avanço absurdo. absurdo. Ficou entre os 8 primeiros, né? Sim. Ficou entre os 8 primeiros, então teve um avanço absurdo. Mas aquela velha história, não é fácil. Tu imagina tu passar, a turma já passa uma semana toda, faz uma refeição livre às vezes na semana. Agora tu imagina tu passar um ano todinho sem comer, sem errar. Ter disciplina, Tem que ter uma foco. disciplina extrema, né? Verdade. Porque cada vez que a gente compete, que tipo, pega o segundo, o terceiro, tu O volta cara mais quer mais. obcecado, eu quero ser o primeiro. Foi o Então, primeiro. o que que o cara tem que fazer? Vai fazer o que tiver de fazer pra estar lá na ponta, né? Ser É um dos verdade. primeiros. Ele não vai se importar mais com o paladar, ele vai se importar com o físico, de conquistar um físico. O paladar ele vai deixar de lado, entendeu? Por Foi mais verdade. que preparar o psicológico, eu não falo. Se der um psicológico forte, o corpo aguenta. Tudo isso é a questão a gente acostuma com hábitos, né? Hábitos, assim, que deixa a gente vulnerável. Só que a partir do momento que você começa a focar mesmo no objetivo, você deixa isso de lado. Aí você conquista, consegue fácil. e a Isso gente aí. sempre pensa assim, eu me imagino no dia. E aí, no dia, como é que eu vou Como é que eu estar? vou estar no dia? É, entendeu? É, Eu vou estar lá. E aí? E tem que Então, estar bem, tem que né? estar bem, tem que dar meu melhor. Penso no Isso dia aí. do campeonato. uma coisa muito importante que ela falou, o dia do campeonato. Tem atleta que se prepara aí 6 meses. E tu chega 2 dias antes, tá com físico absurdo. Posta foto, vídeo, físico já tá ali lindo. Aí vai a finalização. Começa a Erra a comer finalização. demais, come a mais do que o devido, né? Bate aquela compulsão, ou o coach determina que ele faça Físico É, fica isso e aquilo. flat. é,
ou o cara não enche o suficiente, ou enche demais, continua bebendo, ou joga água demais, ou joga água de menos. Chega no momento do palco, ele não tá perfeito. O perfeito tem que estar no momento que tu subir ali. No momento de É, subir Às o vezes o palco. cara erra nos últimos detalhes Uhum. e acaba perdendo. Uma hora antes o cara se Aí enrola. toda a preparação, sim, É, porque aquela coisa, quando tá na última semana, né, Dário? Todo dia você acorda diferente. Todo dia, é um Todo detalhe a dia. O mais. Um físico detalhe a muda mais. muito na última semana. Muda muito. Tanto que teve aquela questão do detalhe que ele falou que para ele levar a categoria lá, a estratégia que tu usou, tu saiu daquela, subiu o palco, Sim. tu retornou ao backstage, aí tu jogou uma estratégia, tu encheu mais o físico, aí a pessoa vai parar. Como assim? Ele só foi ali, fez uma refeição, como é que ele encheu o físico? Enche. Mas enche. É Enche. detalhe, Só detalhe. é Um pouquinho de detalhe. sódio, um pouquinho de É, água, um pouquinho Aham, um de pouquinho de carbo, sódio. entendeu? um aquecido, né? E é esse detalhe que faz a diferença, porque teu corpo tá tão ali, né, Necessitando. necessitando que qualquer Qualquer coisa, coisinha. Verdade. entendeu? Simone, agora vamos para as considerações finais aqui com vocês dois. Mas a gente não quer dizer que para nós foi uma honra estar aqui com vocês dois hoje, né? Trazendo mais um pouco sobre o esporte, falando sobre o fisiculturismo, quebrando as barreiras e os tabus. Tem muita gente que não sabe como é que funciona o verdade. fisiculturismo, E hoje né? conseguiu, acho que compreender um pouco aqui de como Exatamente. funciona esse mundo, essa rotina. Mas, Simone, faça suas considerações finais, olhe ali para a câmera, né? E dê seu recado, né? O que que você acha do fisiculturismo de fato? O que que você espera que as pessoas compreendam, né? Dá teu recado aí e principalmente, né? Convidar as pessoas que não conhecem esporte que venha para dentro do esporte para ele ver de fato como é que funciona. Muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá na academia e o Dário sabe o que eu vou dizer aqui agora. Tem gente que chega na academia, faz 2 exercícios, vai lá no espelho, tira uma foto e acha que já treinou, né? Acha que a foto é mais importante do que o treino. E às vezes tá se enganando. Que o cara vai passar um mês, dois, três, depois ele vai olhar e vai ver, olha, mas eu não tive resultado, ó, mas só foi pra academia para tirar foto, pô, não treinou, né? É. Então vai lá, Simone, fica à vontade aí, câmera é sua. Quero agradecer, né, por participar aqui dessa entrevista. E a gente tentou, né, pelo menos colocar aqui em pauta alguns pontos para as pessoas que não entendem ou se conseguiram entender um pouquinho, né, nosso esporte e a valorização, né, da nossa categoria, porque não é fácil. Eu sempre, igual eu falei, é uma escolha de vida, mas é uma escolha de vida nossa, que a gente que escolhe passar por todo o processo, mas não é fácil. E eu acho que depois que a pessoa se entrar mais em detalhe, conhecer mais, admira, porque não é uma coisa assim incrível, né? E acredito que vai ter outros campeonatos em Marabá, esse só foi o primeiro, né? É, e chamar as pessoas quando tiver outro evento, a pessoa tiver a oportunidade por mais que tem pessoas que só treinam, mas participar do evento, conhecer mais a fundo, porque é bem interessante o esporte. Isso aí. Dário, as considerações finais. Então, galera, primeiramente agradecer a vocês, né, por estar dando essa oportunidade de nós falar um pouco sobre o esporte, né, o fisiculturismo, e deixar um recadinho para as pessoas aí que têm certo preconceito no fisiculturismo, respeitar um pouco mais, por causa que, assim, não é fácil a gente chegar onde chega, né, ter uma trajetória e ali é uma história. O físico, ele diz muito sobre a pessoa que ele é, né? Ali tá toda uma história, toda uma trajetória de dificuldades que ele passou, de obstáculos que ele superou para chegar no objetivo que ele quis. Então, assim, igual eu falo, você só é um magro até o dia que você quer, você só é um gordo até o dia que você quer, e se você não quer ser mais, não está satisfeito mais com o físico que você tem, eu peço só 6 meses da sua vida para você se dedicar com você mesmo, cuidar da saúde e fazer uma mudança na sua vida, entendeu? E é isso, galera. O fisiculturismo, ele não é algo que você brinca, é algo muito sério, e é algo que você deve respeitar também, né? Que é uma vivência, é uma história, e todo mundo que tem um físico mais avantajado é porque tem uma história mais longa. É. É Novamente isso. agradecer aqui você, Dário, você, Simone, pela participação. Nós sabemos que a rotina de um fisiculturista ela é realmente puxada,
não tem muitas lacunas. Vocês tiraram, se dispuseram a estar aqui com a gente no Cidade Atual Podcast hoje. Foi uma honra recebê-los. Jorge, mais uma Verdade. vez, gratidão aqui por você que é um especialista nesse assunto, é um A admirador. gente tem, eu tô admirador. Admirador do esporte, você esteve lá no Masco Contest, Verdade. depois nós tivemos lá com eles, lá naquela confraternização do pós-evento. Mas te agradecer também aqui por mais uma vez estar aqui conosco. Tamo no junto Cidade aqui Atual sempre. Podcast. Isso aí. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado, todo especial. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para inscrever-se, tá bom? É muito importante que você inscreva-se no nosso canal e você também ative o sininho de notificações. Dessa forma você vai ser notificado em primeira mão de tudo que nós publicarmos aqui no Cidade Atual Podcast. Na câmera principal agora a gente vai se despedindo. Até o próximo Cidade Atual Podcast que vai ao ar. Esse vai na terça ou na quinta? Até o próximo. Até o No próximo. próximo episódio a gente se encontra aqui no canal. Tchau. Tchau.